Então, estou iniciando as gravações aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já vamos dar início, então, a mais um encontro aqui do Mind of Christ. Tenho certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem fortalecido a nossa vida diante dEle. E nós vamos falar hoje sobre a segunda parte do perdão, né? E como vimos na semana passada, a importância de perdoar, de recebermos o perdão do Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão. É exatamente aquele momento que, após nós termos recebido o perdão do Senhor, até mesmo termos perdoado alguém, né, aquela outra pessoa ter nos perdoado, mas ainda existem certas situações que fazem com que a gente ainda fique se julgando, se martirizando, às vezes por causa de uma decisão que foi tomada e talvez não teve os resultados como gostaria, ou de uma atitude que teve e isso machucou muitas pessoas ou alguém. Mas o perdão, ele existe para exatamente pessoas que são humildes de coração e reconhecem que são falhas, né? Que podem errar, que podem falhar, né? Então, nós vamos falar sobre esse auto-perdão, porque tem muita gente aí travada, não conseguindo avançar, não conseguindo fazer o que Deus realmente quer que a gente faça, porque ainda falta se perdoar. Se perdoar. Você conhece alguém com essa situação, pastora Ana, Edivânia? Pastor, acho que o senhor está falando diretamente para mim. Meu Deus do céu, sério. Porque tem situações que eu acho que eu mesma, eu ainda não me perdoei, entendeu? Eu acho que é por isso que o meu ministério está travado há mais de um ano, mas Deus sabe de todas as coisas. Essa semana, aquela dinâmica que o senhor fez com a gente, né, de anotar e depois queimar, já teve resultado, porque no mundo espiritual eu mesmo falei com o Senhor que eu perdoava, né, uma pessoa, não vou citar nomes, que eu perdoava uma pessoa, e a pessoa mudou completamente comigo. Foi assim como se fosse da água para o vinho, sabe? Parece que no mundo espiritual tinha essa necessidade de eu ter liberado esse perdão. Não precisei de eu falar para a pessoa. Após você fazer a ação que a gente determinou na semana passada. Glória a Deus. Exatamente. Glória exatamente. a Deus. Então, tá bem dizer falando comigo. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E aí, Edivânia, conhece algum caso de alguém que está travado, de repente, com essa situação do auto-perdão, precisando se perdoar? Nessa questão também, pastor, entra a culpa, né? Que a gente fica assim, a culpa, sentimento de culpa, sim. Eu já me martirizei muito, porque sou muito grata à sogra por criar o meu filho, mas entreguei a infância dele nas mãos delas e assim me culpei demais, porque né, hoje ele carrega muito trauma, muito bloqueio. Tenho certeza, né, que existe um Deus que liberta, mas eu martirizava demais. Nossa, assim, sabe, de ficar a noite toda, meu Deus, o que eu fiz? Minha mãe me avisou. Mas eu vi que isso somente nos estagna, né? Isso veda a gente saber qual é o propósito nosso na Terra e a gente fica presa, é igual a pastora Ana Lúcia falou isso. O ministério fica travado, a nossa vida fica travada, a gente faz, parece que você vai até um certo ponto, dali volta tudo para trás. Mas aí, trabalhando em oração, falando, Senhor, não adianta, não tem como voltar para trás e resolver, né, daqui para frente, o que eu posso aprender e ensinar outras mães. Não faça, não vale a pena trocar a infância da criança por trabalho. Isso aí, de jeito nenhum. Mas já me martirizei muito. Uau. Então, boa noite, pessoal. Oi, Érica, boa noite, graças paz, seja bem-vinda. Graças paz, estou na rua ainda, viu? Então, vou ficar de câmera fechada e áudio aqui, porque eu vou entrar no Uber agora. Tranquilo, fica à vontade, minha irmã. Então, aqui a gente já chega numa conclusão muito importante, mediante a isso. Porque perdoar a si mesmo não é esquecer o que aconteceu, mas é aceitar o que Deus já perdoou em nossa vida. Esquecer, igual uma igreja, né, fazia no passado, a unção de Manassés, fazia você esquecer. Não é assim que Deus trata.
Deus não quer que você esqueça a sua história. Deus não quer que você esqueça a sua essência. Deus não quer que você esqueça quem você é. Deus não quer que você erre no mesmo lugar onde você errou uma vez. O fato de esquecer te faz pensar assim, então eu nunca cometi esse pecado, vai ser réu primário no pecado, nessa falha, nesse erro. Deus não quer que você viva assim. Então, perdoar a si mesmo não é esquecer o que aconteceu, mas aceitar o que Deus já perdoou a sua vida. Eu imagino essa situação, igual a pastora Ana comentou, a Edivânia. São decisões que talvez vão perdurar, talvez com situações para um longo período da nossa vida. Vai precisar retratar muitas coisas, vão precisar de muitos diálogos, mas não porque falta se perdoar. Foi uma decisão que foi tomada no passado, foi uma situação que eu tive que tomar essa ação no passado, fui até avisado, fui orientado, mas devido à minha inocência, ou senão à minha necessidade que eu acreditava que eu tinha, acabei tomando essa decisão. Não tinha maturidade para tomar a decisão. Foi uma decisão que eu tomei, talvez de forma imatura, mas eu tenho certeza que, a partir do momento que é feito o tratamento correto, de pedir perdão, de buscar o perdão do Senhor, o perdão dessa pessoa que talvez foi ferida, foi machucada, talvez por causa dessa decisão que nós tomamos, após receber esse perdão, é entender que você também recebeu o perdão. É falar assim, poxa, agora não vou mais errar com isso. Eu vou ministrar sobre esse assunto para que as pessoas não errem aonde eu errei. Mas assim, eu não vou carregar essa culpa mais. Porque o Senhor já me perdoou, essa pessoa já me perdoou, está na hora de prosseguir, está na hora de avançar. Aí você fala, mas pastor Giovanni, vai ter consequências? Vai. Claro que vai. Se nós plantarmos laranja, sementezinha de laranja, vai nascer laranja. Se plantarmos manga, vai nascer manga. Vai ter as suas consequências. Porém, essas consequências, elas precisam ser colhidas de forma madura também. Entendendo que o que está sendo vivido agora é por causa de uma decisão que foi tomada lá atrás. E que não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas agora, numa posição madura, eu vou fazer o máximo para recuperar, para tratar, para corrigir essa situação que nós vivemos no passado. Com a sabedoria que vem do Senhor, eu vou corrigir isso. E cuidado, tá? Para que no momento de querer corrigir isso, não querer, por exemplo, mimar demais a situação. Lembre, resolver este assunto de forma madura. Madura. Com humildade, reconhecendo o que errou mesmo, que falhou. Mas a maturidade, a decisão que você toma de perdoar, de receber o perdão, de pedir perdão, te faz corrigir ou tratar esse assunto também de forma madura. Pensando nisso, eu me lembro agora da história do rei Davi, que comete uma falha terrível, 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 terrível. E ele se deita com Betseba, uma mulher casada, ela se engravida. O rei Davi tem um planejamento maligno, diabólico até, podemos dizer, de falar com aquele soldado para que voltasse para casa e deitasse com Betseba, na intenção de que, nascendo a criança, ele pensasse que fosse filho dele. Mas ele não aceita, não fica. E logo em seguida, Davi pensa, então, numa outra estratégia, que é matá-lo. E aí ele coloca numa situação de frente, aquele homem morre. E aí Davi, ele vive durante um tempo como se nada tivesse acontecido. Até que o profeta Natan,
chega perante o rei Davi e fala: rei, você errou. Você cometeu uma falha terrível. Você tirou tudo que aquele homem tinha e ainda no final o matou. O Senhor sabe o que você fez. O que chama atenção no rei Davi é que imediatamente ele se arrepende do que fez. E ele vai orar. O profeta Natan deu o intimato de que o filho que estava sendo gerado no ventre de Betseba, que foi gerado no meio de um caos igual a esse, de pecado, de morte, de destruição total de família, aquela criança não iria viver. Davi, então, ele toma a seguinte decisão: vou orar, vou jejuar, pedindo a Deus para que ele mude a sentença. Vou orar, vou jejuar, pedindo a Deus para que a minha culpa, a minha falha, não seja lançada sobre a vida dessa criança. Não seja lançada sobre ela uma atitude que eu tomei, uma decisão que eu tomei. E a palavra do Senhor é muito clara, que Davi, ele jejuou, ele orou. A palavra diz que ele orava com o seu rosto em terra. Ninguém conseguia falar com Davi. Tamanho era o clamor que ele fazia a Deus para que ele recebesse o perdão do Senhor sobre aquela decisão que ele tinha tomado. Mas a palavra do Senhor nos afirma, e a história diz que Betseba perde o filho. Ou seja, a consequência da falha de Davi chega. Mesmo depois dele ter se arrependido, mesmo depois que o Senhor ter falado para Davi que o havia perdoado devido à falha que ele tinha cometido, as consequências vão vir. Mas nós precisamos entender que nós precisamos tomar atitudes maduras para resolver os problemas após cometermos falhas tão grandes em nossa caminhada. Davi, a história, fala que as decisões dele não foram decisões maduras. A família de Davi entrou em pleno caos. Davi não se posiciona como pai. Ele abandona o reinado. Ele deixa o filho tomar o lugar dele. Ou seja, faltou maturidade para o rei Davi resolver a situação que ele tinha se enfiado. As consequências vieram e elas se tornaram uma proporção tão grande da forma que foi, primeiro por causa do pecado que ele cometeu, da falha que ele cometeu, mas em segunda instância e de forma imediata, devido à falta de postura de Davi. Por falta de maturidade, Davi de se posicionar e falar: fui eu errei, não, Absalão não faz isso, não, Aminon não faz isso, ou não faz isso, não vou deixar. Você não vai ficar aí com a sua irmã, que doideira é essa? Vou mandar outra pessoa para ir. Ele não se posiciona. Falta a atitude de Davi. E aí as consequências são ainda maiores. Ou seja, após recebermos o perdão, precisamos ter a maturidade e a certeza de que as consequências virão. Mas precisamos ter essa consequência, viver essa consequência, entender essa situação de forma madura. E só tem um jeito de passarmos essa situação de forma madura. É fazendo o que Davi fez quando ele queria mudar a sentença daquela criança. Colocando o nosso rosto no pó. Orando a Deus. Clamando ao Senhor para que nos ajude a tomar as decisões certas. A agir de forma certa. Aprender com Davi de que depois de cometer esse erro, essa falha, não aceitar o sentimento de culpa abater o nosso coração a ponto de querer fugir da situação, a ponto de querer abandonar aquela situação, a ponto de querer recompensar as pessoas que foram influenciadas, sofreram devido àquela situação que nós tomamos a decisão. Nós queremos mimar ou talvez dar uma situação, privilegiar aquela pessoa. Ah, não, eu tenho que fazer isso porque, nossa, ela sofreu tanto comigo.
Isso não é decisão madura. É saber o que é certo, o que precisa ser feito, a atitude certa que precisa ser feita, ter maturidade para assumir a responsabilidade das decisões que foram tomadas e saber que se o Senhor me perdoou, eu também preciso me perdoar, viver nas consequências, viver nas situações que eu tomei a decisão, que eu plantei, mas em busca de resolver aquela situação, de melhorar o máximo que eu puder, sem tomar decisões igual de menino, de se esconder, de fugir e de abandonar aquela situação. Então, o assunto de hoje, ele é muito direto para nós. E para nós ouvirmos isso, vai exigir de nós maturidade. Porque o mais fácil no momento de culpa, no momento em que nós somos descobertos por uma falha que nós cometemos, o mais fácil de tudo é fugir das consequências. É querer fugir das consequências. Uma outra situação que chega a ser covarde nesse momento de reconhecer as falhas que cometemos é não reconhecermos as falhas que cometemos. É querer dizer, por exemplo, você não entendeu o que eu disse. Você não estava lá quando eu tomei aquela decisão. Você não viu por que eu fiz isso. Você não sabe por que eu tomei a decisão de fazer tal coisa. Você não sabe por que eu não fui para aquela empresa. Você não sabe por que eu tive que aceitar trabalhar durante muito tempo e deixar meu filho. Essa situação chega a ser um ponto até de falta de maturidade mesmo, de entendimento, que as consequências vão vir. E nós precisamos falar assim, eu errei, eu falhei, eu deveria ter tratado melhor, eu deveria ter olhado isso de forma mais assertiva, mas na época eu não tinha maturidade para isso. Mas agora eu preciso ter maturidade para resolver essa situação. Vou ter que correr mais, vou ter que me dedicar mais, vou ter que me empenhar mais. Não vou poder falhar nas mesmas coisas. Não posso me dar o direito de errar. Preciso ser bom, preciso ser excelente, porque eu tenho uma situação que eu preciso resolver de forma madura. Então, em Romanos 8:1, você que pode, abre sua Bíblia aí para nós, em Romanos 8, capítulo 1. Pastora Ana, Edivânia, se quiser comentar alguma coisa enquanto isso, Romanos 8:1. Pastora Ana, Edivânia, tá tudo bem? Tudo tranquilo, pastor. Ufa. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, olha isso, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Mediante esse texto, eu quero orar. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Senhor, eu te louvo, meu Pai, pela vida, Senhor, das minhas irmãs que estão aqui hoje. Pai amado, que estão se dedicando, meu Pai, na palavra, estão se dedicando, meu Pai, no conhecimento, no servir, estão se dedicando, meu Pai, na obra, estão se dedicando, meu Pai, a andar segundo a tua vontade. E Deus, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós, sobre o auto-perdão. E em Romanos 8:1 diz que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós estamos no Senhor, Pai amado. Nós estamos em Ti.
Deus, nós falhamos tanto, nós erramos. Deus, e nós precisamos do teu perdão, nós precisamos da tua misericórdia, e nós somos gratos pela sua infinita misericórdia. Mas às vezes, Senhor, nós falhamos com pessoas, com familiares, com amigos. E Deus, eu te peço, Pai amado, para que a gente possa ter força para retratar, para corrigir, para pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados, contra essas pessoas. E o grande ponto, meu Pai, o assunto de hoje é que existem situações que nós nos colocamos, decisões que nós tomamos, Pai amado, atitudes, palavras, meu Pai, que nós lançamos muitas vezes, Deus, em que geram situações, geram, meu Pai, feridas, meu Deus, e às vezes até recebemos o perdão, meu Pai, das pessoas, a qual nós falhamos com ela, a qual nós machucamos elas. Mas, Deus, ainda existe, às vezes, o sentimento de culpa, o sentimento, Deus, de que não sou digno de receber o perdão, de não acreditar, às vezes falar, eu não acredito que eu fiz isso, e isso gera em nós, meu Pai, uma estagnação, impedindo de avançar. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que esse encontro de hoje, a vida, meu Pai, de cada um que estiver aqui, Deus, seja destravada. Meu Pai, mediante a esse alto perdão. Meu Deus, que verdadeiramente possamos andar entendendo os Romanos 8:1, que a partir de agora não há condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos fincados em Ti, Senhor. Então, por favor, nos dê força, nos ajuda, nos dê, meu Pai, a compreensão necessária para entender que não precisamos andar debaixo de culpas, porque o Senhor já nos deu o perdão que precisamos. Em nome de Jesus. Esteja conosco aqui nesse momento, esteja abençoando a vida, meu Pai, de cada um que vai assistir esse encontro, meu Pai, depois. Que o Senhor possa estar levando, Deus, o perdão, o alto perdão para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Então, olhando para o texto de Romanos 8:1, nós precisamos acreditar nesse texto. Se a partir do momento em que nós tratamos as coisas de forma sábia, de forma correta, pedimos perdão para a pessoa que nós cometemos a falha, a pessoa nos perdoou, o Senhor Deus nos perdoou por ter cometido aquele pecado, aquela falha. Agora nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer a falha e saber a decisão que nós tomamos e que vão ter consequências, igual eu falei no começo. Mas agora nós precisamos olhar para o texto e falar assim, agora eu não vou aceitar qualquer tipo de condenação, nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de apontamento contra a minha vida, eu não vou aceitar, porque eu estou fincado em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos caminhando com Ele, o Senhor automaticamente começa a trabalhar em nosso ser, Ele começa a trabalhar em nosso caráter, Ele começa a trabalhar em nossa vida. Então, eu não posso andar com culpa, eu não posso aceitar andar carregando esse fardo pelas decisões que foram tomadas, erradas no nosso passado. Se todas as decisões erradas que nós tomamos no passado, a gente apontasse e colocasse ele num telão e carregasse ele nas nossas costas, nós estaríamos completamente perdidos. Nós não teríamos capacidade de andar, porque nós cometemos muitas falhas. Até pensando nisso, eu lembrei de um outro personagem muito importante da Bíblia, o apóstolo Paulo. Imagina se o apóstolo Paulo carregasse em si, levasse sobre os seus ombros a culpa
de ter perseguido a igreja durante toda a caminhada, se ele não tivesse a maturidade para falar assim, poxa, eu estava cego. Eu estava completamente cego. Eu persegui o próprio Cristo, eu persegui a igreja do Senhor. Se ele carregasse esse peso, esse fardo, nós não teríamos, por exemplo, a Epístola de Romanos. Se Paulo tivesse carregado, ele tem vários momentos em que ele reconhece a sua atitude. E fala que é o menor de todos, que ele não era digno nem de ser chamado de apóstolo, mas pela misericórdia do Senhor, ele foi alcançado, ele foi chamado, e por isso ele trabalhava ainda mais que os outros apóstolos. A recompensa pela decisão que foi tomada errada no passado. A decisão que ele toma de, após receber o perdão do próprio Cristo, por ter perseguido, Paulo ter perseguido a igreja, ter perseguido o próprio Cristo, após ele receber o perdão, após ele receber esse perdão do Senhor, ele automaticamente começa a trabalhar no seu ser, não permitindo que a culpa paralisasse o seu chamado, que a culpa paralisasse aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida dele. Então eu já deixo para nós aqui um alerta, um ponto muito importante para nós. Você já tratou o perdão. As pessoas que estão ao seu redor já te perdoaram. Agora, eu peço até perdão por ser repetitivo na mesma frase, mas não tem como sair disso. Agora seja maduro para viver as consequências e haja com sabedoria que o Senhor vai te dar. Não fique se martirizando. Não fique se culpando. Não fique se julgando. Existem certas pessoas que julgam a si mesmo de uma forma tão pesada que o próprio Deus já o perdoou. Mas o julgamento dela mesma contra ela mesma é mais pesado do que o julgamento do próprio Deus. Se Deus perdoou, por que você ainda está se julgando? Por que você ainda está se culpando? Existem certas situações que são setas malignas de Satanás que são jogadas em nossa mente mesmo. Porque o papel dele é nos acusar e gerar dúvida em nosso coração sobre o perdão que o Senhor nos deu. Mas nós também precisamos entender que, a partir do momento em que nós recebemos o perdão do Senhor, Satanás ele não tem autoridade para ficar nos acusando. Ou seja, quando vem o sentimento de culpa, quando vem o sentimento de julgamento, um peso contra os nossos próprios ombros, contra a nossa própria vida, o Senhor vem a te dar autoridade para expulsar esse demônio, esse sentimento, esse pensamento. Esse pensamento eu repreendo agora em nome de Jesus. Demônio, toda seta eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está na hora de resolver os problemas, mas não deixar que a culpa paralise a sua caminhada, o seu crescimento diante do Senhor. Você, às vezes, já perdoou a todos. Às vezes, você já perdoou uma traição de um amigo, de uma pessoa de confiança. Talvez você já perdoou alguém que soltou uma palavra pesada que te machucou. Talvez você já perdoou uma situação de roubo, de assalto, de usurpação, talvez de invasão.
Talvez você já perdoou uma situação que, humanamente falando, você olhava assim e falava assim, não, essa pessoa não merece perdão, essa situação não dá. Mas o Senhor foi lá, trabalhou seu coração. Você, com total humildade, com obediência ao Senhor, foi lá e perdoou todo mundo. Você, às vezes, tem uma situação de que até reconhece, nossa, eu sou uma pessoa muito humilde mesmo, eu perdoo muito fácil. Eu não guardo nada no coração, não guardo rancor, não guardo nenhum tipo de sentimento, não guardo nada. Já perdoou todo mundo. Só que tem dificuldade de perdoar a pessoa mais importante dessa história toda, que é você mesmo. Porque a palavra do Senhor fala aqui, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós podemos trazer uma extensão para esse texto. Devemos perdoar o nosso próximo como a nós mesmos. Se colocando no lugar daquela pessoa, sabendo que a decisão que ela tomou não era cabível, mas, poxa, eu também posso errar. Eu também posso falhar. Então eu te perdoo, como eu também me perdoo. Não inverta o papel aqui. Eu tenho muita facilidade de perdoar as pessoas, mas tenho muita dificuldade de me perdoar. Por quê? Porque você acha que você é perfeita, não vai ter falha? É porque você acha que você não pode errar? Não estou falando que você pode errar. Entenda isso, tá? Mas todos nós estamos sujeitos a errar. E quando errar? E quando falhar? E quando tomar decisão e essa decisão ser pesada demais, trazer consequências pesadas? Consequências pesadas para a nossa família, para a nossa estrutura financeira, para a nossa vida profissional. Eu falei na semana passada aqui que às vezes quando eu passo em frente à Coca-Cola ali, em frente ao Shopping Del Rey, no bairro Universitários ali, bate um sentimento assim, poxa, nossa, será que eu tomei a decisão certa saindo dessa empresa? Aí, de repente, eu me encontro aqui, falando com vocês. Rapidamente, essa ideia vai embora. Por que vai embora? Porque eu entendo o processo. Eu entendo as pessoas que me ajudaram lá dentro. Eu me lembro do Derek, um grande pastor lá dentro, foi meu gestor. Eu lembro da forma que ele tratava as coisas, a energia que ele tinha para resolver os problemas. E hoje eu carrego isso para dentro de mim. Ou seja, o tempo que eu passei lá foi um tempo de aprendizado e eu reconheço isso. E eu não posso mudar o futuro com uma decisão que eu poderia ter tomado no passado. Se eu tivesse ficado na Coca, como que seria? Eu não sei. Eu sei como é que está hoje. E quando eu estou aqui com vocês, por exemplo, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto honrado, entendendo que o Senhor está cumprindo o propósito dele na minha vida. Eu não posso me culpar por exemplo, entrar dentro de um negócio, às vezes, que pode ser milionário, multimilionário, e não ter dado certo, às vezes por causa do perfil, por causa do formato, por causa da forma de trabalho. Eu não entendi como é que funciona, ou entendi, mas não sabia atuar da forma correta. E aí, de repente, não deu certo, as coisas não funcionaram. Não posso ficar me culpando por talvez não ter a habilidade necessária para fazer aquilo funcionar. Mas eu preciso entender que aquela decisão que eu tomei me trouxe aprendizados. Me ensinou muitas coisas. Me trouxe para um nível de leitura, de estudo, de dedicação, que antes dessa decisão dessa empresa entrar na minha vida, eu não tinha antes. De participar de grandes eventos, de conhecer pessoas de um patamar financeiro que eu nunca tinha visto antes. Ou seja, eu preciso entender que cada etapa da minha vida, por mais que eu tenha cometido falhas, erros, decisões, eu preciso entender que ela me trouxe até aqui. E o tempo que eu tenho diante do Senhor ainda não acabou. As promessas de Deus para a minha vida ainda não se findaram. Ainda existem promessas que serão cumpridas em minha vida e na sua vida.
Então eu não posso ficar me martirizando pelas decisões erradas. Eu preciso aprender com as decisões que eu tomei. Isso se chama maturidade. Maturidade. Você quer ver um outro personagem legal? Nós vamos aprofundar um pouco mais dele. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 35. Pastora Ana, você pode ler para nós? Mateus 26, 33 a 35, por favor. Mateus 26, 33 a 35. Tá tranquilo para ler, pastora Ana? Tá sim, só tava procurando. Ah, tá. É Mateus 26, 33. do 33, sim. 33 a 35. Mas, sim, deixa eu ver. É isso mesmo. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os disseram o mesmo. Apóstolo Pedro. Até o 35. Obrigado, pastora. Tá. Apóstolo Pedro, o homem corajoso, o homem de ousadia, o homem de forte personalidade, ele afirma na frente de Jesus e na frente dos outros apóstolos, dos outros discípulos, Senhor, eu nunca te negarei. Antes que eu morra, mas eu nunca vou te negar, Senhor. Eu confesso que quando eu leio esse texto, eu acredito que o apóstolo Pedro está falando com sinceridade. Ele está falando com verdade. Ele pode estar até falando com entusiasmo ali do momento, meio afoito e tal, mas eu sinto que ele está falando com verdade. Senhor, eu não vou te negar. Nem que eu morra, não. Senhor, eu não vou te negar. Ou seja, nesse momento, Pedro não tem intenção nenhuma de errar, gente. Pedro não tem intenção nenhuma de falhar contra o Senhor. Pedro não tem intenção nenhuma de pecar, de abandonar Cristo. Não tem. Ele quer acertar com Cristo, ele quer estar com ele. Não, eu não vou errar. Senhor, contigo eu não vou errar, não vou errar. Pode confiar em mim, Senhor. Eu não vou errar. Eu não vou errar. Que uma confiança plena em si mesmo. Só que ele ainda não reconhecia a sua fragilidade. Aqui nós percebemos, então, que existia uma falta do autoconhecimento. Senhor, eu não vou te negar. Mas até que ponto Pedro seria capaz de não negar a Cristo? Até que ponto ele não conhecia? Ele ainda estava se conhecendo. Então nós vemos Mateus 26, 69 a 75. Você pode ler para nós, Edivânia? Mateus 26, 69 até o 75. Do qual? 26? Do 79? 26, do 69 ao 75. 75. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E, saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus, o Nazareno.
Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza, és igualmente um deles. Porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então, ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Olha isso. A gente já conhece a história. A gente sabe como é que foi, mas vamos entrar de uma forma psicológica, o máximo que a gente puder, nessa situação de Pedro. Olha só. Pedro vira para Jesus e fala: eu não vou te negar. E fala com verdade, fala com sinceridade. Só que, assim que Jesus é preso, Pedro pega sua bainha e corta a orelha de Malco, na intenção de matar aquele soldado. Ou seja, Pedro está lutando pelo mestre. Jesus fala: Pedro, guarde a sua espada. Porque pela espada que fere, pela espada será ferido. Então Pedro entra em choque, querendo dizer: Senhor, então como é que eu devo lutar? Foi essa pergunta que ficou no coração de Pedro. Como que eu luto essa guerra? Como que eu luto? Como que eu vou te defender, Senhor? Entenda. Entenda a situação de Pedro. Aí, de repente, Jesus é levado preso. Pedro, então, começa a ficar de longe, porque agora ele está confuso de diversas maneiras. Eu não vou negar a Cristo. Na hora que eu vou defender Jesus, ele fala para me guardar a espada, mas essa é a única forma que eu sei defender Jesus. Então, como é que eu devo defender Jesus? E o meu mestre está sendo levado para ser morto, para ser julgado de forma injusta. Como eu vou fazer para defender o meu mestre? Nós precisamos entender, nós precisamos ter empatia com Pedro. É muito fácil olhar assim para a história e falar assim: poxa, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ninguém estava na situação que ele estava, não, hein? Não estou falando que era certo ele negar Jesus, tá? Mas estou falando que se coloque no lugar de Pedro. Se coloque no lugar dele. Eu acompanho uma pessoa e durante anos, quando ele era mais jovem, ele passou por uma situação muito difícil na casa dele, aonde o pai batia na mãe. Imagina então para um filho mais velho ver esse tipo de situação. A mãe apanhando dentro de casa todos os dias. Isso na mente dessa criança fica terrível. Até que um dia esse pai decide ir embora de casa. Decide ir embora, foi embora. E a mãe entra em um sofrimento, porque ela não trabalhava, quem sustentava a casa era ele, e aquela situação fica difícil, fica complicada. E aí a mãe entra em depressão, e agora o menino, de apenas 15 anos, 14, 15 anos, precisa começar a trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa e sustentar a família. Ele começa a trabalhar de tudo, até se envolve nas drogas, vendendo drogas, fazendo coisa errada. Entenda isso. Aí, de repente, depois de uns 2, 3 anos, o pai aparece. E o pai aparece e a mãe aceita o pai de volta dentro de casa. Vamos lá, vamos pensar. Olhando para essa história, você fala: poxa, o Senhor está trabalhando nessa família.
O Senhor está restaurando essa casa. Mas agora, não quero que você espiritualize tudo. Eu quero que você se coloque no lugar desse menino. Que até os seus 14 anos, via o pai batendo na mãe. E de repente ele desaparece. Abandona todos os filhos. E agora esse menino de 14 anos, tem 17, se tornou o homem da casa, trazendo sustento. E aí, quando aparece, vem um cara que batia na mãe e volta para dentro de casa. Eu não consegui ler o comentário. O que foi, Edmar? Não vi? Eu não consegui ler o comentário, Edmar. Sem conhecer todo o contexto, é difícil. A gente não pode fazer julgamento, né? Precisa ouvir, calma. Mas eu vou te levar pro ponto final, né? Aí a mãe perdoa, aceita o pai dentro de casa. O pai volta parecendo ser um príncipe, tudo certo, tudo em paz, só alegria, só amor, só felicidade. Ao passar um ano, esse menino ainda está trabalhando, está envolvido nas coisas erradas, porque era a forma que ele conseguiu de arrumar dinheiro. Está difícil de sair desse mercado, que vocês entendem que a pessoa quando entra é difícil sair. Mas ele já gostava também, já estava envolvido. De repente, o pai bate na mãe de novo. E aí o menino agora que tinha 14 anos, agora tem 18. E ele está envolvido com coisas erradas. Aí, de repente, ele vai falar com a mãe. Mãe, você não pode aceitar isso. Vamos chamar a polícia pro pai. Ele tem que ser preso, ele não pode fazer isso com você. Aí a mãe fala assim, não, filho. Não tem problema, não. Não mexe com isso, não. O seu pai precisa de ajuda. Se coloque no lugar do menino. Não quero que você entre no lugar da mãe, do pai, da família sendo restaurada. Não quero que vocês pensem nisso. Fica no lugar do menino. Sabe o que a mãe está fazendo? A mãe está tirando a autoridade do filho e ele teve que assumir com 14 anos e está entregando novamente para aquele homem que bate na mãe. Assim foi com Pedro praticamente, tá? Mas como que fica o coração desse menino, cara? Vivendo essa situação de que se ele quisesse, ele resolveria esse problema. Ele contou para mim uma vez da história que teve um dia que ele estava dentro de casa esperando o pai com uma arma. Na intenção de querer matar o pai, caso ele levantasse a mão para a mãe de novo. Ou seja, o transtorno na mente desse jovem. Hoje, graças a Deus, já está liberto, já perdoou o pai. Agora pode espiritualizar as coisas, tá? A mãe não vive com o pai mais, se separaram, né? A mulher está no outro caso, o pai já casou de novo, tem outra situação, mas ele com o pai já perdoou. E olha só para você ver, a dificuldade desse jovem não é de perdoar o pai, a dificuldade que ele tem é de perdoar a mãe. O meu tratamento com ele, olha que loucura, não é para ele perdoar o pai que batia na mãe. A dificuldade dele é de perdoar a mãe que aceitava o pai. Entende isso? Jesus vira para Pedro, eu vou deixar vocês comentarem, tá? Jesus, ele chega para Pedro e tira toda a autoridade que ele tinha na faquinha e fala assim, Pedro, não é assim que você vai lutar essa guerra. Não é dessa forma que você vai lutar essa guerra. Então, Pedro se encontra no texto aqui que nós lemos de Mateus 26, dos 69 a 75, em uma situação em que ele está desarmado. Ele vai ser posto à prova, mas sem arma para se defender.
Ô, Giovanni, deixa eu te Pode interromper falar. rapidinho. A luz acabou aqui em casa. Eu acabei de chegar em casa e eu tô praticamente sem bateria. Mas Eu vai quero te ficar pedir gravado se desculpa. quiser assistir depois. Eu vou querer, porque eu vi que aqui apavorado, eu tô com medo de não voltar a luz e eu ficar sem nenhum ponto de Sem, contato aqui. Tá bom? sem celular. Tá na benção. Fica Mas à vontade, Ed. depois eu quero conversar sobre esse dia de hoje, que Deus tá falando muito comigo. Jesus amado. Conta comigo. Deus Deus abençoe abençoe você. vocês aí. Tchau, Se com Deus. retornar a tempo, você volta. Valeu. Tá bom, tchau. Pastora Ana e Edvânia, eu quero que vocês comentem aí o que vocês gostariam de comentar, trazendo a situação desse jovem e entendendo a situação de Pedro, tá? Vamos lá. Até a Giovana tá aqui levantando a mão querendo falar. Não, Vai é uma lá, Edi. situação assim que depois que a gente ouve todo o contexto, Giovanni, a gente aprende que realmente a gente jamais deve julgar nenhum contexto, nenhuma situação, se colocando no lugar do outro, porque a hora que você começou a falar, eu, né, já me vesti a capa do menino todo, eu falei, realmente, não é de perdoar o pai, na verdade é a mãe. Que complicada a situação, e assim, esse Exato. contexto que você trouxe, colocando com o Pedro aí, gente, porque eu me vejo muito no Pedro, impetuosa, né? Assim, faz as coisas, vai, fala, a hora que. Oh, meu Deus do céu, fica assim, meu Deus, eu e minha boca grande. Ai, E Senhor. assim, e quando você age, você está agindo com a boa intenção, não é? Não, você está Isso, agindo na intenção de acertar. Mas de repente o senhor fala assim, ó, não é assim, Edvânia, para você fazer. exatamente. É isso aí, Giovanni, não é assim. Mas, senhor, não é assim, não é com a minha faquinha? Como é que é para me fazer então? Não dá mais tempo de falar. Agora eu já estou sendo preso, mas daqui a 3 dias eu volto para te explicar. Então, A situação, o fogo está pegando agora. o mestre está sendo levado e a única forma que eu sei é na espada. É na faquinha, é na espada. O que eu vou fazer, senhor? O que eu vou fazer se não é na espada? Entende? É entender a situação de Pedro. Não era fácil para ele, não. Não estou falando que era para ele ter negado. Não estou falando. Não estou falando isso, não. Mas a situação dele não era fácil. E a Não gente era traz assim. para o contexto da gente, assim, nós que temos o amor de Cristo, que sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e diante de situações que a gente se pega e fala, nossa, Giovanni, mas você tem que ver como ele me falou, Giovanni, mas nossa, ela foi muito arrogante, muito, gente do céu, não é Não foi assim. justo, ela não agiu assim comigo, não foi justo. Exatamente, a gente se reavalia e fala, nossa, Deus, cadê o amor? Cadê a empatia? A compaixão, entende? A empatia e compaixão é outra coisa diferente. A compaixão, É sabe? muito profunda, é A muito. empatia é se colocar no lugar do outro. A compaixão foi o que Jesus fez por nós. Ele sentiu o que nós sentíamos. É outra coisa, cara. É muito além do que a gente imagina. E aí, pastora Ania? Comenta conosco, pastora Ana. Gente, mas é muito forte essa passagem. Eu nunca tinha olhado, né, dessa forma, igual o senhor explicou, né? Está explicando aí. E realmente nós não devemos julgar, né, sem olhar o contexto. Muita gente julga só pelo que a gente vê ou pelo que a gente ouve. A gente não olha o lado do outro, não se coloca no lugar da pessoa, né? Então, assim, nossa, é muito forte mesmo esse texto de hoje, sabe? Tá me ensinando muito, muito mesmo, que antes mesmo de julgar, né, se colocar no lugar do outro, né, ter a empatia, igual o senhor falou, e olhar também o contexto, olhar o que aconteceu antes daquela situação, para depois sim a gente vir a julgar, né? Nossa, estou aprendendo bastante. Glória a Deus. Só que aí a melhor parte ainda não chegou. Porque aqui nós estamos nos colocando no lugar dele, né? Só que aqui o assunto é sobre o auto perdão. Sim, é É verdade. o auto perdão. Então nós precisamos ter empatia com quem? Com nós mesmos, cara. E é uma coisa que eu acho que é um pouco difícil para a gente ter empatia com a gente mesmo. Eu tô aqui pensando, igual tá aí, o senhor tá falando e tal, tô analisando, falei, meu Deus, como é difícil, né? A gente às vezes chega para a pessoa e pede perdão e tal, então libera perdão para os outros, mas e para a gente próprio, né? Nos perdoar, eu acho que assim,
É difícil, mas É, a gente é tem que tão lutar para isso todo difícil, dia. é tão difícil quanto perdoar o outro, tá? Isso Sim, é bom colocar igual. Só que a sim, gente dá mais importância para o outro e fala assim, não, eu não tenho problema, não. Sabe, se deixando de lado, se colocando para escanteio? Não, nossa, tenho dificuldade para me perdoar, mas, não, vamos seguir a vida. sim, Mas a vida não segue, a vida não anda, a vida não acontece, as bênçãos não chegam, porque falta o auto perdão, é né? verdade. O peso é o mesmo, só que você dá mais importância para uma coisa e menos importância para si mesmo. É. Esse é o ponto. Agora eu entendo o que vem acontecendo comigo nesses 2 últimos anos. Agora sim está caindo a minha ficha e tá, tipo assim, eu estou tendo um entendimento do que realmente está acontecendo. Porque oro, jejuo, vou ao monte e aí eu vejo que nada acontece. Eu fico me questionando, Senhor, mas o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra, e o Senhor está me mostrando exatamente hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É entendermos que se nós não alcançarmos esse perdão de nós mesmos, as coisas, assim, vão até acontecer, mas não como o Senhor quer que aconteça. As coisas podem até andar, porque você tem facilidade de perdoar as outras pessoas, tem facilidade de perdoar e entender a situação de uma outra pessoa. Mas para avançar na plenitude daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, é necessário se perdoar. Sim. E aí, pastora, quer comentar? Pode comentar. Não, mas eu falei que sim, concordando realmente, né, com o que o senhor está falando, que realmente nós perdoamos as outras pessoas, mas só que nós não nos perdoamos a nós mesmos, né? E muitas vezes a gente não consegue entender que precisamos, até mesmo creio que primeiro perdoar a nós mesmos, para assim conseguir liberar perdão para o próximo. Por quê? Como é que você consegue liberar uma coisa que você mesmo não libera para si próprio, né? Que tipo de perdão é esse que você está liberando, hein, pastora Ana? Se você não se perdoou. Sim, É um exatamente. perdão que não é sincero, que não é completamente genuíno, Sim. né? Isso é forte, é importante. É forte, verdade. E aí nós chegamos, então, em João. Vamos lá, vamos ler, então. João 21. Um dos textos que eu sou mais apaixonado, assim. Eu sou apaixonado por esse texto. João 21, versículo 15. João 21, versículo 15 até o 17. Fala assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Esse texto ele é marcado por um dos momentos mais importantes para Pedro. O momento em que Pedro ele reconhece aquilo que o Senhor espera dele. Érica, que bom que você voltou. A luz voltou, Giovanni, graças a Deus. Glória a Deus, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Estamos lendo aqui o texto de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Eu vou ler de novo, então, porque você voltou.
Esse é um dos textos assim, mais importantes para o encontro de hoje. João, capítulo 21, versículo 15. Ele diz assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero pegar esse livro aqui, é um comentário bíblico do Novo Testamento. Eu quero confirmar aqui um comentário que eu li uma vez, mas eu quero ir na certeza do que eu li aqui nesse texto. Porque o que chama atenção aqui nesse momento é que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama, se Pedro ama Jesus. E que não é coincidência nenhuma que foi exatamente a quantidade de vezes que Pedro negou a Jesus. Então aqui nós já podemos fazer uma rápida ligação. Jesus perdoa as 3 vezes que Pedro nega, o perguntando se Pedro o ama. Só que o que chama atenção é que no versículo 15, quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele está perguntando no original grego desse texto, ele está perguntando assim: Pedro, você me ama mais do que tudo na sua vida? Jesus, então, agora está indo de confronto direto com a maturidade, com o crescimento de Pedro, depois que ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Entenda isso aqui. Se Pedro tivesse ainda no seu coração qualquer respingo de culpa, Jesus estava indo agora, ó, moendo o coração de Pedro. Porque a gente sabe que assim que Pedro negou Jesus, ele se afastou, a palavra que nós lemos lá em Mateus 26. Ele se afastou, entristecido, foi para longe. E depois de 3 dias, os discípulos, a discussão que se vê ali, né, no final dos livros de Mateus, de Lucas, de Marcos, é que Pedro, juntamente com alguns outros discípulos, voltaram para suas origens. Eles voltaram a pescar. Entende isso? Que uma pessoa, quando ela se perde no propósito, ela volta para as origens. Senhor, essa aqui doeu até em mim agora. Quando a pessoa se perde do propósito, daquilo que o Senhor quer fazer na vida dela, ela se lança, ela se vende. Olha só que doideira. Ela se vende para aquilo que ela achava que era o certo para ela fazer há muito tempo atrás. Ela volta para suas origens. Pedro volta para suas origens. Pedro volta a pescar e não vai sozinho, ele ainda leva mais alguns para ir pescar com ele. O que nós entendemos aqui? Pedro estava completamente perdido diante do Senhor, com o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza, amargura. E ao invés dele correr para os pés de Jesus, para os braços do Pai, em oração e clamor, ele decidiu fazer aquilo que ele achava que ele sabia fazer de melhor, que era ser um pescador de peixe.
se esquecendo claramente do propósito que o Senhor tinha para ele, que era ser um pescador de homens. Pedro toma a decisão de voltar, de recuar, de se afastar. Pedro decide voltar a pescar. E sabe o que é mais frustrante? Ele vai pescar com a intenção, tipo assim, eu vou esparecer a cabeça, vou dar um jeito aqui, vou fazer o que eu sei fazer, porque o mestre morreu e eu neguei Jesus e tal, eu errei. Mas o que é mais frustrante para Pedro nisso, ele está vendo o mestre sendo morto, ele nega Jesus, e quando ele vai pescar, ele não consegue pescar. Tudo está dando errado para Pedro. Não sei se você já viveu uma situação igual essa. Eu confesso que eu já. Tudo está dando errado. Mas é nesse momento em que Jesus aparece para Pedro, fazendo o convite: Pedro, volta. Jesus, entenda isso, quando Jesus aparece pela primeira vez para Maria, para as mulheres, Jesus, ele fala para as mulheres, fala assim, ó, vá lá, avisa para os seus irmãos, avise para os discípulos, e não se esqueçam de Pedro. Espera aí. Pedro é citado de forma especial. Ele não é citado juntamente com os seus irmãos. Não se esqueçam de Pedro. Eu também quero me encontrar com Pedro. É nesse momento em que Jesus mostra a importância da maturidade para se perdoar. Porque Pedro, ele não se sentia digno de estar ali no meio deles. Mas com o convite de Jesus, com o perdão liberado por Jesus, Pedro, ele larga a mão das redes e decide ir correndo para os braços do Pai, para estar onde Jesus iria se encontrar com eles. Então, quando Jesus chega nesse momento aqui, ó, que é depois de uma pesca maravilhosa, eles estão ali comendo, né? Um peixe que Jesus já tinha pego o peixe. Jesus já tinha arrumado a lenha, já tinha arrumado o fogo. E aí ele fala assim, ó, agora vai lá pescar, e ele pesca 53 grandes peixes, ou 50, alguma coisa, não lembro o número exato. E aí Jesus, juntamente com os discípulos, pega um daqueles grandes peixes e vai fazer um churrasco. Jesus amava o churrasco de peixe. E aí, nesse momento de mesa, nesse momento de ambiente seguro, Pedro se coloca frente a frente com Jesus. Entenda isso, gente. É preciso ter muita maturidade nessa hora. É preciso ter muita maturidade nessa hora para tomar as decisões de forma correta. O mais fácil para Pedro é voltar a pescar, gente. Em vez de confrontar Jesus frente a frente. Agora, Jesus, que tinha avisado que ia morrer e ressuscitar, morreu e ressuscitou. E o mesmo Jesus que falou que Pedro ia negar ele 3 vezes, está ali frente a frente com ele. Pedro agora precisa tomar a decisão de ser maduro, assumir as responsabilidades, assumir o que viveu ali. E aí Jesus decide trazer o perdão, arrancar todo o respingo de culpa do coração de Pedro, fazendo essas perguntas. E aí sim eu quero falar para vocês sobre o grego. Porque quando foi escrito aqui, a primeira pergunta de Jesus para Pedro é uma pergunta que é feita da seguinte forma: Pedro, você me ama mais do que sua própria vida? Pedro, a primeira pergunta é uma pergunta para tocar de novo naquela ferida. Pedro, você é capaz de dar a sua própria vida? Você me ama a esse nível? E aí sabe qual que é a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, eu Tifiléus. O que é isso, Tifiléus? Jesus pergunta para ele, agapimi?
Você me ama mais do que tudo, mais do que a sua própria vida? Pedro respondeu, eu amo você em filéus. O que é isso? Eu te amo como um amigo, Senhor. Pedro, então, ainda tem respingo daquilo que ele tinha enfrentado lá atrás. Ele não tem coragem agora de responder a pergunta de Jesus se ele seria capaz de dar a própria vida por Jesus. Ele está falando assim, Senhor, eu te amo como um amigo. E aí então Jesus pergunta pela segunda vez, agora sim, Pedro, ágape-me, você me ama? Capaz de dar sua própria vida por mim, Pedro? Você me ama assim, sim ou não, Pedro? Aí Pedro responde, Senhor, eu te amo filéus. Eu te amo capaz de ser o seu amigo, mas não capaz de dar minha própria vida por você. Jesus pergunta pela terceira vez. Só que agora, na terceira pergunta, Jesus pergunta para ele se Pedro o ama verdadeiramente em filéus. Você me ama verdadeiramente como meu amigo, Pedro? Aí Pedro, então, se entristece. Por que agora você começa a olhar e fala assim, não, por que Pedro se entristece? Não é pela terceira vez somente, mas é porque agora a pergunta de Jesus ele está diminuindo o nível. Jesus entendeu, beleza, Pedro, agora eu entendi que você não me ama a ponto de dar a sua própria vida por mim. Então você me ama como amigo? Aí Pedro já não tem a coragem de responder como está respondendo antes. Já responde assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu imagino uma cena em que Pedro ele se esconde dentro dele mesmo. Senhor, tu sabe, o Senhor conhece todas as coisas, Senhor. Para de me perguntar isso, Senhor, eu não sei mais. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo como amigo. Sabe o que é curioso nesse texto? É que... isso me emociona, gente. É que, mesmo depois que Pedro, ele está perante Jesus, e Jesus está confrontando a culpa, aquele sentimento, aquela negação que Pedro teve lá atrás, confrontando se realmente Pedro era capaz de dar a própria vida por Jesus. E Pedro agora sabia que ele não era capaz de dar a própria vida de Jesus, porque ele tinha negado o mestre 3 vezes. Jesus, em todas as vezes, não questiona Pedro a ponto de externar com a sua própria boca, de falar assim, eu sei, Pedro, que você não me ama a ponto de entregar sua própria vida por mim, porque você me negou. Jesus não fala isso. Olha a resposta de Jesus para Pedro. Ágape-me, Pedro. Pedro responde, filéus, eu te filéu, Jesus. Aí Jesus responde, cuide daquilo que eu dei a vida por eles, Pedro. Jesus, independente da resposta de Pedro, a ponto de Pedro falar assim, eu te amo abaixo do que o Senhor está me perguntando, Senhor. Pedro está falando assim, cuide, eu confio em você. Eu confio em você, Pedro. Ágape-me pela segunda vez, Jesus, filéus, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Eu confio em você. Eu confio em você, Pedro. Vem me servir, Pedro. Não se perca. Não abandone o propósito, não abandone o chamado, não abandone o que eu preparei para você, Pedro. Eu te amo, Pedro. Pedro, tu me amas, então, como amigo, Pedro. Senhor, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Beleza, Pedro. Você está perdoado. Se perdoe, Pedro. Olha aqui, eu já estou te dando uma nova responsabilidade. Não somos como pescador de homens, mas agora eu quero que você seja também o cuidador das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, me ame como um amigo, mas me sirva, me obedeça. Siga o propósito que eu tenho para você, Pedro. Não fuja. Não atrapalhe o propósito.
Permaneça firme, Pedro. Me ame como seu amigo. E sabe o que é incrível? Pedro, ele segue a caminhada. Ele segue a fé. Prepara a igreja. Vive momentos de fé. É perseguido. E no final, ele é colocado perante o imperador. E ele fala assim, e aí, você vai negar Jesus ou vai morrer na cruz, como seu mestre morreu? Eu prefiro morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer como meu mestre morreu. No momento em que Jesus estava o questionando, ele não tinha coragem de falar que amava Jesus a ponto de dar a própria vida pelo Senhor. Só que no final da sua história, ele deu a sua própria vida por Jesus. Se Pedro tivesse se martirizado, se Pedro tivesse carregado a culpa, em vez de alcançar o arrependimento, o perdão do Senhor, de se perdoar, Pedro teria voltado a pescar, mas estaria completamente longe daquilo que o Senhor tinha chamado para fazer. Então a pergunta para nós partirmos para o final no encontro de hoje é: até quando você vai ficar carregando essa culpa, sendo que o próprio Senhor já te perdoou das decisões que você tomou? Você ama Jesus a ponto de entregar a sua própria vida por ele? Apacente as ovelhas dele. Cuide das coisas dele. Cuide das coisas que ele tem confiado a você. Faça com dedicação. Faça com empenho. Faça com esforço. Entrega tudo ao Senhor. Você ama Jesus verdadeiramente? Então, liberte-se da culpa. Liberte-se daquilo que foi cometido lá atrás, das falhas. O Senhor tem um propósito maior e extraordinário na sua vida. Não permita que a culpa, as falhas do passado venha acusar, bater na sua mente, te impedir de crescer, de avançar, porque os planos do Senhor são ainda maiores do que você pode pensar para a sua vida. Antes de você negar Jesus, ele tinha te chamado para ser o pescador de homens. Aí você negou, você errou, falhou. Jesus te perdoou. Não tem mais culpa, não tem mais nada. Agora você é pescador de homens. E agora você também está sendo convidado para cuidar das ovelhas de Jesus. Para fazer ainda mais do que você imaginava lá atrás que era possível fazer. Não carregue a culpa. Não carregue. Está na hora de se perdoar pelas decisões. Está na hora de avançar. Não deixa a culpa te ficar te prendendo, te impedindo de crescer diante do Senhor. Não deixa. O Senhor tem algo extraordinário na sua vida. E enquanto você estiver carregando essa culpa, essa falta de perdão, de auto-perdão, enquanto você estiver carregando esse peso desnecessário nas costas, muitas coisas vão deixar de acontecer, vão ser impedidas de avançar na sua vida, porque ainda não foi liberado o perdão para você mesmo, que o Senhor já te perdoou. As coisas precisam avançar, as coisas precisam acontecer na sua vida. E em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que Ele te dê força, te dê amor próprio para se perdoar, para se libertar disso, para sair dessa situação. O Senhor te ama e Ele confia em você. Ele confia na sua história. Ele confia o que Ele tem de melhor para você. Então não está na hora de ficar se martirizando. Está na hora de avançar. Está na hora de sair daí. Está na hora de crescer.
Se eu mostrar minha cara, precisa que tu tem inchada de chorar. É assim, só Deus confirmando mesmo, Giovanni, porque hoje foi um dia assim, só de Deus e engraçado, que eu não consegui ouvir, né, direito o que eu vi no carro. Eu peguei mais agora no finalzinho, quando eu cheguei em casa, acabou a luz. Eu podia falar assim, não vou participar, né, depois que eu desliguei, mas eu desde ontem, assim, sabe, quando você fica se culpando, assim, Deus, eu falei que eu me voltei pro Senhor, mas eu não consigo me entregar da forma completa, né, eu já não tô pecando, vamos dizer assim, né, mas existe tanta distração, tantas coisas distraindo, às vezes eu paro pra ver um trem assim, tanto problema, às vezes, assim, que eu paro pra ouvir alguma coisa, e aquilo lá me distrai, em vez de eu buscar mais o Senhor, eu não busco, aquela cobrança mesmo, né, que você falou, Deus perguntando a Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? E aí, essa manhã, eu falei assim, mandei o Vitor pra escola, eu tava super estressada ontem, foi aniversário do Vitor, né, e eu super estressada, eu me culpando porque eu tava estressada. E aí hoje eu falei assim, o Vitor vai pra escola, vou dormir mais um pouquinho, não vou cedo pro escritório, não. Vou mais tarde, que é a coisa de procrastinar, né? Mesmo assim, eu me senti culpada, né? Porque eu tinha coisas que eu devia ter feito e eu não fiz. Beleza. E aí, muita preocupação na cabeça. E Satanás, ele aproveita, né? A situação. E eu tô na fase, assim, que eu abri mão de muita coisa na minha vida. Tudo que é pensando em carne, eu abri mão de tudo na minha vida. Aí, na hora que eu fechei o olho, e tipo assim, era 7h05 mais ou menos, falei, vou acordar às 7h30, pus até o despertador. Falei, vou dormir esses meia hora aqui, tá tudo certo. Na hora que eu fechei o olho, Giovanni, Satanás me segurou, sabe? A sensação que eu tinha é que eu tinha tido um sonho, né, com relação sexual. E aí, na hora que finalizou assim, Satanás me segurou na cama e eu tava acordada, você não tem noção, eu tava acordada. E eu falava assim, em nome de Jesus, ele falava assim, e se não serve mais não? Ele falava assim comigo, e se não serve mais não? Em nome de Jesus? Você fala em nome de Jesus? E aí, quando eu falava, a palavra falava assim, em nome de Jesus, eu conseguia acordar e depois ele puxava de novo e falou assim, não vai adiantar você falar isso mais. E eu falava, em nome de Jesus, Espírito Santo me tira daqui, nada. Aí, na segunda vez que ele me puxou, eu consegui. Aí bateu uma pata de um cachorro do lado, eu falei, Lilica, me tira daqui. Eu olhei para assim, né? Não era Lilica, era um cachorro enorme batendo em mim, sabe? E aí eu consegui me puxar e eu não vi o cachorro, eu consegui sentir o cachorro. Aí eu fui no quarto, peguei a Bíblia. Na hora que eu abri a minha Bíblia, aquela Bíblia de estudos, ela tava toda rasgada. E sabe o que ele falou comigo? Ele falava assim, você não vai conseguir, sua Bíblia tá toda rasgada. Você nem olha para sua Bíblia, agora você vai tentar pegar a sua Bíblia. E aí eu tentava abrir a outra, a pequenininha, eu não enxergava aquela pequenininha, eu não enxergava uma palavra. Vou até abrir pra você ver minha cara toda inchada. Eu não enxergava uma palavra da Bíblia. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? É como se eu estivesse na porta do meu quarto olhando e ele como se tivesse materializado, escondeu atrás da minha cama, escondido, debaixo de um pano, alguma coisa assim. E ontem o Vitor falou assim, mãe, eu vi 2 vultos dentro de casa. O Vitor falou ontem. E olha que engraçado, ontem, durante o dia, nem foi à tarde, foi durante o dia, no meu aplicativo da Bíblia chegou um despertar, falou assim, ó, declare os Salmos 23. E chegou os Salmos 23, tanto que eu abri, só que eu não declarei. E não chega, só chega 20:40 que eu programei, não chega coisa da Bíblia antes pra mim. Só que falou assim, declare Salmos 23. Aí na hora que eu tava tentando falar alguma coisa, ler a Bíblia pra ver se isso saía do meu quarto, que eu tava com muito medo, e eu tava me sentindo presa, não sair do lugar. É como se estivesse na minha cama e na porta ao mesmo tempo. Ele falava assim, você não vai conseguir, não adianta. Aí eu olhava pra debaixo da cama, eu só via a ponta do dedo, as unhas, eu não via nada, só via uma coisa coberta. E aí eu tentava abrir o celular para abrir a Bíblia, não saía. Aí eu lembrei do Salmos 23. Aí eu comecei a falar, o Senhor, a palavra não saía, sabe? O Senhor me pastou e nada me faltará, o Senhor me pastou e nada faltará, Ele me faz repousar em pé. Não, eu acabei de falar, Giovana, eu acordei na hora. Quando eu olhei no despertador, tinha passado 15 minutos da hora que eu dormi. 15 minutos, mais ou menos. Eu levantei com tanto temor, mas com tanto temor, que eu, assim, sabe quando foi natural, eu fiquei aflita dentro de casa. Eu falei, Deus, eu não vou mais viver
não vou mais distrair mais das coisas do Senhor. Eu peguei minha Bíblia, botei na minha bolsa e levei pro escritório. E aí eu comecei, né, a ouvir a Bíblia, que eu tava arrumando o cabelo, eu falei, vou começar a ouvir. Coloquei pra ouvir. Aí eu comecei a ouvir. Aí quando começou o Salmos 27, o Senhor começou a falar comigo, sabe? Sobre tudo que eu tava vivendo, tipo, eu colocando tudo responsabilidade em cima de outras pessoas, sendo que tinha confiado em mim. Eu não tava vivendo aquilo, né? Que eu era o responsável. E aí eu falei assim, Deus, pedi perdão, fui pro escritório, eu tava muito aflita. Aí chegou o final do dia, eu tive reunião com os sócios para me entregar, né, um devolutivo da viagem. Aí eu tava com os 3 sócios lá. Era só com apareceram os três principais sócios. E o novo sócio que entrou agora. É cristão, né? Ele, inclusive, é primo do Paulo Mazzoni, da Batista Central. E aí a gente conversando e tal, apresentando, ele virou para mim e falou assim, Érica, eu entrei, ele falou bem assim comigo, ele cara, top, ele falou assim, olha, eu entrei com compromisso, e meu compromisso é ajudar você a crescer, eu vou ajudar você a crescer aqui dentro. E eu aflita, porque meu contrato na empresa acabou, né, vai fazer um mês que meu contrato acabou de tempo. Eu falei, cara, será que esse povo vai renovar o contrato comigo? Porque ainda não dou aquele faturamento pro escritório, né? Tô dando despesa, porque essa viagem foi cara, né? Tudo eles fizeram por mim. E foi um cuidado, Giovanni, comigo, sabe? Você vê que eu tava lá, todo dia eles mandavam, Érica, esse dinheiro aqui é pro seu almoço, tá? Você vai comer. Eu não precisava nem comer, porque tava tudo lá disponível. E aí, no final, aí eu fui lá pra dentro, né? Apresentei e tal. Aí o João falou, Érica, eu queria conversar com você. Eu falei, vou no banheiro e volto. Aí o João sentou e falou, tá acontecendo alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Eu fui, desabei, né? Ele falou assim, eu queria só saber por quê. A gente sabe que não é muito o que você ganha aqui, mas a gente tá aqui como família. E assim, eu não aceito você passar nenhum aperto financeiro sem a gente saber. Tudo que você... A gente não tá tendo resultado, a gente não tá lucrando muito. Mas aqui você tem uma família, irmãos que vão te ajudar em tudo que você precisar. Você não vai passar um aperto. Enquanto você não estiver ganhando dinheiro, que a gente vai te ajudar, tal, tal. E eu falei, não, João, é porque a gente fica... Eu sou muito... Eu me cobro muito, resultado, tal. Aí ele virou e falou assim comigo, do que você tem medo? Aí eu falei assim, porque eu não tô entregando o resultado que eu queria. Ele falou assim, mas seu resultado depende da nossa entrega. É nós que estamos fazendo um trabalho que é errado, então a responsabilidade é nossa. E, inclusive, aí ele falou assim comigo, inclusive, você conquistou algo que ninguém conquistou aqui, confiança, todo mundo aqui confia em você. Não existe ninguém aqui que não confie em você. Foi o mais difícil de todos. Ninguém aqui confia em todo mundo, mas todo mundo aqui confia em você. Isso, assim, é algo surreal. Aí eu falei assim, aí eu falei com ele, né, que Deus tinha me abençoado. Ele falou assim, o dia que eu fiz a primeira reunião com você, que foi a entrevista, né, que o pessoal, né, falou, ela não tinha muita experiência. Ele falou, eu virei pro sócio e falei assim, é ela. Não sei porquê, mas é ela, não adianta, é ela que vai entrar aqui e acabou. E aí ele falou, desde o dia, ele falou, nunca te falei isso e tal, mas eu queria, a gente tá junto com você. E aí ele falou, negócio, vai fazer o plano de saúde lá, né, pra mim colocar o Vitor dentro do escritório e tal. Aí ele virou e falou assim, aí eu falando com ele do contrato, ele falou, não, inclusive, desde o mês passado já era pra você estar no nosso contrato social, você como uma das sócias do nosso escritório. E ele falou assim, quando você entra como sócio do escritório, a primeira coisa que você não paga é imposto de renda, fora daqui, né, que a gente tem tudo, né, você não tem que pagar tributação, tudo vai dentro do que o escritório, né, faz. Então, você vai ser uma das nossas sócias aqui. A corretora, você é uma das sócias da corretora. E, assim, o que você precisar, a gente está aqui, você não precisa ter medo. Aí eu falei com ele assim, olha, eu estava orando na sala, nós Salmos 27, né? Na hora que eu estava lá, ele falou assim, eu falei, olha que Deus, eu estava orando Salmos 27, aí ele falou assim, pois é, e Salmos 27 só fala de medo, você tem que abandonar o medo. Você tem que se abrir mais, confiar na gente, né? Nós somos família, a gente nunca vai deixar você passar aperto, qualquer coisa que você precisar. Tá precisando de alguma coisa, pagar alguma conta, tudo que você precisar, você pode contar com a gente. Aí você falando sobre isso agora no final, né? Sobre o quanto quando a gente renuncia, né? Aquilo que Deus nos confiou, o quanto que a gente fica aflita.
E eu tava vivendo isso, eu me voltei pro Senhor tem 3 meses, mas ainda não consegui fazer entrega, sabe? Entrega completa. Eu me cobro muito sobre isso. Falei, Deus, eu não consigo me entregar nisso, não consigo me entregar naquilo. Aonde eu tô, né, negligenciando, e o Senhor jogando minha cara falando que eu sou irresponsável, né? A irresponsabilidade me consumia, as distrações me consumiam. E aí eu fiz esse voto com o Senhor, sabe? De meditar a palavra, de não me distrair com nada, nem nada mesmo, nada que tiver distração, nada que eu for vendo de vídeo, nada que for que realmente roubar o meu tempo, né, com o Senhor, daquilo que Ele me confiou, eu vou fazer. E essa palavra foi muito importante, porque o primeiro passo de tudo isso aqui é a gente se perdoar, né, Giovanni, que você falou. Né, de tudo que eu vivi, né? Eu tava muito aflita, quando foi o aniversário do Vitor, eu tava muito estressada. Primeiro porque, né, aquela coisa assim, ai meu Deus, me cobra festa, você não tem condição, o pai não ajuda em nada. Aí você fica se cobrando, Deus, como é que eu vou dar conta de tudo? Se você tirar disso aqui, ali não vai sobrar, né? Então, eu fiquei assim, eu sou uma péssima pessoa, por que tá acontecendo isso? O que eu fiz de errado? O que eu... E isso ficava, sabe, me martirizando. E depois do que eu vivi isso de manhã, eu falei, cara, Satanás tem acesso a mim de uma facilidade. Como que Satanás tem acesso a mim com tanta facilidade assim? Eu não aceito mais isso. Não aceito ele me dominar dentro da minha casa, na minha própria cama. Como que ele tem acesso a esse ambiente? Se eu não tô falando que tô buscando o Senhor, quando eu tava buscando o Senhor, eu não vivia isso. Eu tô vivendo isso falando que busca a Deus. Ele tá me segurando na minha casa. E é a segunda vez que acontece isso. Na primeira vez, eu te contei, ele me arrastou pela casa. E as pessoas ainda não acreditam, sabe? E eu falei, eu não vivo mais o erro. Não vivo mais o erro. Então, assim, hoje eu vejo, né, o quanto que realmente, né, essa busca não é fácil. Não é fácil, ainda mais voltar, né, de novo, né, me deparar com tudo isso. Os ataques espirituais estão vindo de todos os lados. Mas a gente vê o cuidado do Senhor em cada detalhe. O cuidado mesmo, sabe? O cuidado, assim, em cada detalhe. Eu falo que Deus, ele tem me colocado em lugares que eu nem imaginava. Nem imaginava, cara. É surreal. Surreal. E aí, por isso que eu tô chorando, assim, tá? Porque eu já chorei hoje, já vim chorando, aí você ainda me fez chorar mais. Não, eu não. Deixa com o Espírito Santo isso, essa responsabilidade. Mas, Érica, pensa da seguinte forma, assim, anteriormente, né, com a empresa que a gente estava trabalhando e tudo mais, você tinha dinheiro, Sim. tinha status, mas não tinha família. E não era feliz. Não era feliz. Agora o Senhor está te dando no inverso. Está te dando uma família, está te mostrando a importância da felicidade, sabe? Para depois te dar uma estrutura e te dar o recurso que você precisa da forma certa para te impulsionar, para que você possa viver com excelência. Então, tudo isso que você está vivendo agora é um alerta, é um chamado realmente. Sabe, quando Jesus virou para Pedro e falou assim, sabe me negar, Pedro. É isso, é esse momento. E sabe o que é engraçado, Giovanni? Que olha onde Deus me colocou, no ambiente cheio de homens. São homens honrados. E outra coisa, sabe, todos que são casados têm um casamento assim que eu olho e falei, cara, existe mesmo um casamento do Senhor? E eu tô podendo conviver com isso, assim, e hoje eles falam assim, Érica, você é nossa família. Se a gente não puder cuidar do que é nosso, que é da nossa família, de quem que a gente vai cuidar? Eu falei, cara, não ouço da minha família. Eu vou ouvir de pessoas, né, que eu conheci há 6 meses, olha que loucura, né? E Deus tá podendo validar em mim, assim, né? Que eu posso ter um futuro, uma família, com pessoas e realmente eu tenho ali um espelho dentro do meu trabalho, né? Pessoas de honra, pessoas que buscam o Senhor. E assim, é meio surreal. O cuidado que eu tô vivendo, assim. Aquilo que eu nunca tive, o cuidado masculino em si, de nada, de nenhum Você lado. está tendo para uma família que não tem intenção nenhuma de... Não tem nada a ver, uma família que apareceu na minha vida, se veio colocada e falou assim, ó, tá sendo cuidada por homens. Sim. Porque eu tô sendo cuidada literalmente por homens. Mas eu quero orar por você aqui agora. Posso orar por você agora? Pode.
Senhor, em nome de Jesus, Amém, meu Deus. eu te peço, por favor, Pai amado, pela vida da Érica e pela sua casa, pela sua família agora, em nome de Jesus, pela vida do Vitor. Amém. Senhor, qualquer tipo de artimanha de Satanás, qualquer obra maligna agora, meu Pai, que foi lançada contra a vida da Érica, qualquer espaço, brecha de legalidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém. Satanás, você não tem autoridade. Você não tem domínio dentro dessa casa, você não tem nenhuma brecha liberada aí. Então eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Há poder no nome de Jesus, então mediante a isso eu te repreendo agora, sai daí. Amém. Toda obra maligna sai agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meu Deus, abra os olhos espirituais da Érica, Deus, para que ela possa enxergar o que precisa ser tratado, olhado, corrigido dentro da sua casa. Deus, para que não tenha qualquer tipo, meu Pai, de legalidade maligna. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém. A casa da Érica, meu Pai, está protegida pelo Senhor. Envie os seus anjos. Envie os seus anjos, meu Pai, para guerrear, para estar guerreando, lutando essa guerra junto com a Érica. Deus, em nome de Jesus Cristo, dê visão, meu Pai espiritual. Abra os seus olhos para que compreenda, Senhor, aquilo que é plenamente, meu Pai, a vontade do Senhor para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio, para o seu ministério. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela venha continuar crescendo diante do Senhor. Meu Pai, qualquer tipo de sentimento de culpa, de decisões, meu Pai, erradas que foram tomadas no passado, de um relacionamento, às vezes, meu Pai, que foi tão dolorido, tão sofrido. Deus, eu peço agora, Senhor, para que todo sentimento de culpa seja arrancado do seu coração e ela possa avançar, ela possa crescer, ela possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, prosperar diante da tua presença. Não falo, meu Pai, de riqueza financeira, mas falo, meu Pai, da felicidade, de andar contigo, de estar com o Senhor, de não ter necessidade, meu Pai, de nada. Saber, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tem andado com ela no propósito, meu Pai, que o Senhor tem confiado a ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esteja com a Érica, esteja com o Vitor, esteja nessa casa, esteja nesse trabalho, esteja, meu Pai, nesse ministério, esteja na vida espiritual dela, na vida sentimental, nas suas emoções. Deus, em nome de Jesus Cristo, no físico, Pai amado, que ela esteja andando segundo a tua vontade e protegida pelas suas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo mal sai agora. A vida da Érica, a casa da Érica é protegida pelo Senhor. Amém, Jesus. Não aceitamos nenhum mal dentro da casa da Érica agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto orava, Érica, pastora Ana, se você percebeu alguma coisa também, pode falar, por favor. Mas eu confesso a você que vale a pena conversar com o Vitor, tá? Não sei. Para entender se está tendo algum tipo de ilegalidade, tá? Ele não vai entender essa palavra, viu? Mas se tem alguma situação que, de repente, ele tá deixando entrar dentro de casa, sabe? Porque, igual você falou, poxa, eu tô aqui buscando santidade, fazendo as coisas certinho, e na hora que eu orei e falei assim, Senhor, toda brecha seja arrancada agora, eu lembrei do Vitor. Lembrei do Vitor. Não sei o que pode ser, não sei se pode ser um joguinho, se pode ser algum vídeo que assiste, pode ser alguma música que escuta, pode ser alguma atitude, palavra que é lançada dentro de casa, não sei. Mas acompanha para saber o que está pegando, porque às vezes a brecha não vem de você, mas ele também é participante da casa, ele também é do lar. Pode vir através dele. Ele está fazendo sem maldade. Está achando que é certo, que é normal. Mas em nome de Jesus, seus olhos sejam abertos, seus olhos espirituais sejam abertos, e você possa enxergar e consiga entender e arrancar isso daí. Porque a sua casa, Érica, você vai poder declarar no poder que há no nome de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Você vai poder declarar isso com alegria. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, tá? Pastora Ana, quer comentar alguma coisa aqui? Oi, Érica, a paz do Senhor Jesus, amada. A paz, pastor. Durante a oração, Deus me mostra, né, para mim estar orando pela sua vida e pela vida do Vitor na madrugada, se assim você me permitir, entendeu? Então, a partir dessa madrugada, em nome de Jesus, vou estar colocando a sua vida e a vida do Vitor, né, seu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? Nas orações, tá bom? Amém.
Mas seja Glória a Deus, forte, pastor. corajosa, né? Como fala na passagem lá de Josué. Você é uma mulher muito forte, muito guerreira, e Satanás ele está tentando fazer exatamente isso, tentando te paralisar de todas as formas possíveis, porque Deus tem um grande chamado na sua vida, tá bom? Então, em nome de Deus, a gente vai estar orando, intercedendo pela sua vida na madrugada. Amém. Glória a Deus. Estarei junto nessa luta também. Pode contar comigo também. Amém. Toda a sua caminhada, Érica, só para a gente avançar aqui, ela não foi escrita por dedos humanos. O Senhor, ele conhece a sua história, ele escreveu a sua história. Amém. Ele sabe o seu começo, sabe o seu presente e declarou já o seu futuro. E no nome de Jesus é um futuro cheio de vitórias, cheio de bênçãos, com propósito realizado, com o filho estruturado, crescendo, indo bem, o ministério abençoado. Então, em nome de Jesus, tá? O seu futuro está escrito, não é pela mão dos homens, não é pelo seu planejamento, está escrito pelas próprias mãos do Senhor para sua vida. Amém. Então, continue vivendo aquilo que ele tem para sua vida, em nome de Jesus, tá? Amém. Obrigado, João. Deus abençoe vocês. Amém. Para nós finalizarmos, existem 4 pontos essenciais, então, do auto-perdão, e eu quero fechar esses com você aqui nesses 4 pontos. Primeiro ponto. Vou voltar aqui que ficou desoculto. Primeiro ponto. Reconheça a culpa, mas não viva na culpa. Primeiro ponto é esse. Reconheça, poxa, a responsabilidade foi minha, mas não viva nela. Cresça, avance, fala, poxa, eu errei mesmo. Agora, está na hora de continuar. Não sei se vocês gostam ou não, mas, por exemplo, no futebol, no esporte, vamos falar do esporte, vamos falar do vôlei. No vôlei, por exemplo, quando um jogador ele comete, ele vai dar um saque, por exemplo, ele erra o saque, vai para fora, né, tudo mais. Aquele jogador ele tem segundos para se recuperar, para recuperar a motivação, para falar assim, não, pera, eu errei, agora eu vou voltar pro jogo, porque daqui a pouco já vai ter mais um ponto para ele, ou para ele acertar ou para ele errar. Aí o treinador que está de fora, ele tem aquele papel de olhar assim, poxa, ele está errando mais do que acertando. Deixa eu tirar ele um pouco, conversar com ele um pouco, fazer ele refletir um pouco, para que daqui a pouco ele volte a jogar. Entenda isso. Que às vezes nós vamos errar e a culpa é nossa. Foi você que colocou força demais na mão. Foi você que bateu forte demais. Foi você que não mirou. Foi você que não... A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Mas você não tem tempo para viver na culpa. O jogo vai continuar, a vida está continuando. A vida continua. Então vamos levantar. Vamos nos posicionar. Com maturidade, entender aonde errou para não errar de novo. Daqui a pouquinho você vai ter que sacar de novo. E você não pode errar da mesma forma. Colocando as mesmas forças, colocando a mesma intensidade. Você precisa entender aonde errou e continuar. No jogo é assim. Na vida, precisa ser assim também. Levanta rápido. Corrija rápido. Reflita rápido. Peça perdão rápido. Corrija o problema rápido. As coisas precisam continuar avançando. Não dá para paralisar porque você errou. Não dá para paralisar porque você errou e agora está se martirizando, carregando uma culpa. As coisas precisam continuar. Então que o Senhor te dê força para entender que você precisa reconhecer a culpa, mas você não pode viver nela. O segundo ponto é aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Nós podemos pegar uma referência em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a partir do momento que eu apresento ao Senhor as minhas falhas, os meus erros, eu preciso aceitar o perdão de Deus para a minha vida. O Senhor já me perdoou. Não tem por que eu ficar mais carregando essa culpa, sendo que Deus já me perdoou. O terceiro ponto, renove a sua mente. O Mind of Christ. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Após o perdão, viva como se fosse uma nova criatura diante do Senhor.
As coisas velhas já passaram. Ninguém consegue voltar no tempo e mudar a história para que você tenha um futuro. Não tem como. O passado, você já errou, você já falhou, mas você já pediu perdão, você já corrigiu o erro. Agora está na hora de viver tudo novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o último ponto é caminhe em novidade de vida. Quarto ponto, caminhe em novidade de vida. Após o perdão, viva como se estivesse diante do Senhor na plenitude dele. Em 2 Coríntios 5,17 fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Romanos 12,2 fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu confundi aqui os textos, vou ler de novo para vocês. Ó. Primeiro ponto, reconheça a culpa, mas não viva nela. Em Romanos 3,23 fala aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo ponto é, aceite o perdão de Deus. Referência, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Renove a sua mente. Romanos 12,2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com os padrões de condenação do mundo. Avance diante do Senhor. E o quarto ponto é caminhe em novidade de vida. Esse é o quarto ponto. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Para finalizar os 3 pontos finais, sobre o nosso caráter diante de Deus, sobre o caráter de Deus. Deus é misericordioso e deseja nossa restauração completa diante dele. Ele não apenas perdoa, mas também esquece nossos pecados que são confessados diante do Senhor. Trazendo aqui uma ligação para a mente de Cristo, de Filipenses 2. Ter a mente de Cristo é viver em humildade e aceitar o perdão que ele nos oferece. Cristo se humilhou e nos perdoou, então devemos seguir seu exemplo, inclusive conosco mesmo. Ele nos perdoou. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus com nós mesmos, nos perdoando. E a mudança de mentalidade, né, vai exigir de nós uma situação de sair de autocondenação para uma aceitação da graça, de um favor não merecido. De viver do passado para caminhar uma vida cheia de esperança e de um futuro promissor diante do Senhor. Então, o auto-perdão, ele é essencial para a liberdade espiritual. Deus já nos perdoou, então precisamos aceitar esse perdão. Viver em autocondenação é negar a eficácia do sacrifício de Cristo. E a restauração começa quando nos vemos como Deus nos vê, perdoados e amados. Vou repetir essa última. A restauração começa quando nos vemos como Deus nos vê, perdoados e amados. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma semana repleta das bênçãos do Senhor, fazendo-nos, assim, ser cheio da glória dele, da presença dele, de forma única e especial que ele tem para nossas vidas. Porque vocês podem ter certeza, a Érica, pastora Ana, os irmãos que vão assistir depois, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu propósito de vida. Eu acredito que o Senhor está trabalhando com você no mínimo detalhe para fazer de você uma pessoa extraordinária na presença dele. Uma pessoa que anda debaixo da autoridade, do poder que vem dele para a sua vida. Porque vocês vão viver diante da presença do Senhor, no ministério, na família, no trabalho, por onde passar. Vocês vão olhar para o céu e falar assim, o que é isso? De onde vem isso? Só o Senhor poderia fazer. No nome de Jesus, que vocês vivam o extraordinário do Senhor para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus.
Para finalizar o exercício da semana, vou estar mandando lá no grupo para nós. Vou deixar um espaço aqui para que vocês, se quiserem comentar mais alguma coisa. Peço perdão aqui por nós ter esticado um pouquinho o horário, mas hoje eu estava livre e estava um momento tão gostoso, tão importante diante do Senhor, que eu confesso a vocês que eu não tive pressa para terminar, não. Ainda bem que você demorou. Não tive pressa para terminar, não. Tudo é o Espírito Santo, né, Giovanni? Deixa ele agir, deixa ele operar nossas Uma vidas. coisa que a gente você está falando sobre a questão do Vitor aqui, né? Que tem acontecido muito, eu tenho brigado muito com ele, é o quanto que ele tá com facilidade de contar mentira, sabe? Talvez seja na idade, né? Mas ele consegue garantir uma mentira de uma forma assim que você olha pra ele, ele continua afirmando, tipo, coisas óbvias, tipo assim, Vitor, você fez xixi na tampa do vaso? Eu não fiz, mãe. Mas foi você, Vitor. Não tem outra pessoa dentro de casa. Mãe, mas não foi eu. Mãe, como é que você tá me acusando de uma coisa que não foi eu? Tipo assim, ele ainda consegue me acusar, sabe? E é uma coisa que tem me incomodado muito, porque o pai dele era assim, né? Eu descobri depois, né? Então eu falo assim, Senhor, eu não aceito isso no meu filho. Eu não aceito que essa maldição venha para a vida do meu filho, porque o pai dele contava muita mentira e eu nunca descobri. Então, você vê como é que ele tinha facilidade. E depois ele me confessou que uma das coisas que ele mais tinha facilidade era de contar mentira bem contada. E eu tenho visto isso acontecendo com o Vitor. Eu tenho orado muito para Deus tirar isso, quebrar dele, sabe? Aconteceu agora, inclusive. Ele queria comer um pão. Agora, na hora que a gente estava aqui, enquanto eu finalizei de falar, ele falou comigo assim, mãe, faz um pão com Todd. Eu falei, não, você vai jantar. Ele falou assim, mãe, mas eu não comi nada até agora. Eu falei, Vitor, mas você não falou que tinha comido um pão mais cedo? Mãe, eu não comi. Aí ele contou a história. Mãe, eu fui tentar abrir a manteiga, eu não consegui abrir, aí eu deixei pra lá. Aí, só que ele comeu um pão, né? Ele tá falando que não comeu, mas assim, de uma forma que quem insiste pra ele contar a verdade, ele acredita na mentira, sabe? E assim, coloque isso em oração, porque eu, misericórdia, eu não aceito isso na minha vida, não. Não aceito, fala com Deus. E isso é uma brecha. É uma brecha, porque é uma coisa que ontem foi uma das coisas que mais me deixou irritada, foi isso, a forma como ele garante o que ele conta de mentira, me deixa muito estressada, sabe? Porque eu fico assim, como que essa criança tá contando a mentira tão bem contada? O que mais ele poderia me contar de mentira? E eu acredito, né? Então eu vejo assim que o diabo é o pai da mentira, ele vai querer usar, né, inclusive as crianças para fazer isso. E eu não aceito, sabe? Eu falo que eu não aceito isso. E por enquanto é bobeirinha, né? São as coisinhas do dia a dia, mas daqui a pouquinho pode tomar uma proporção, se não cuidar, fica complicado. Vamos estar orando. Se pastora Ana quer comentar mais uma coisinha para nós fecharmos aqui o nosso encontro? Que pena que acabou, pastor. Podia continuar mais uma hora. Jesus, meu Deus, que delícia! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Muito, muito bom. Foi maravilhoso. E semana que vem vamos entrar no novo tema. E aí essa aqui eu vou deixar de surpresa para vocês. É um tema importante para a nossa caminhada, tenho certeza. Amém, então, minhas irmãs. Que o Senhor possa abençoar vocês. Vou mandar aqui a tarefa, tá? Para essa semana. Em nome de Jesus. Pastora Ana, você ora para nós encerrando, por favor, pastora? Amém. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, de comunhão, onde foi compartilhada uma palavra maravilhosa, Senhor, falando do perdão próprio, de nos perdoarmos, ó Pai. Quanto é importante, Senhor, nós liberarmos o perdão para nós mesmos, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas palavras fiquem gravadas na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Pai, a vida do pastor Giovanni, de toda a sua família, da Érica, do Vitor, de toda a sua família, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas nesta semana, Pai. Assim eu oro e eu agradeço, Senhor, por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Vou mandar o link lá, tá? No grupo lá, porque o pessoal pediu para gravar essa aula de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida e vou mandar as tarefas também da semana, tá bom? Um forte abraço para vocês. Qualquer coisa, me chama.
Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.